Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. Aqui estamos para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Estamos aqui no monte, estamos aqui debaixo de uma sombra de um limoeiro, que é um pé de limão. Olha que maravilhoso. O sol está quentinho logo atrás, ao céu como está limpo, dia maravilhoso. E aqui estou a compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Lá a palavra de Deus venha ao profeta Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro. E Jeremias, o profeta, desceu à casa do oleiro e lá viu o oleiro fazendo as suas obras, fazendo o seu trabalho ali sobre as rodas. Ali ele estava fabricando vaso. E Jeremias viu que o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso quebrou nas mãos dele. Aquele vaso quebrou e aquele oleiro não desistiu daquele vaso. Ele não jogou de lado aqueles cacos, daquele vaso, mas ele fez ao contrário. Ele refazeu outro vaso de acordo com que bem pareceu os seus olhos. Então é nesse foco aí que Deus queria falar com Jeremias a respeito do seu povo. Aí Deus fala para Jeremias: como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? No versículo 12 do mesmo capítulo 18, ali está a palavra-chave do que Deus estava vendo. Deus estava vendo o povo falar da seguinte maneira: mas vós dizem, as nossas esperanças acabou, porque cada um andará segundo os seus projetos, e cada um fará segundo o propósito obstinado do seu malvado coração. Então o povo estava de uma maneira, não estavam com um pensamento negativo, que para eles não tinha mais jeito. Ele estava com um pensamento assim, que a vida deles seria aquela. A vida deles parecia que não tinha mais conserto. Aí Deus aproveita e manda Jeremias ver aquele oleiro trabalhando, e ele disse: não é bem assim. Assim é como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro? Deus estava ali demonstrando, falando para o profeta, falar para o povo acerca do seu reconhecimento e acerca do seu amor para com ele. Veja como é interessante, como é que Deus revela o seu amor, revela o seu poder e revela o seu pleno interesse em estar com o seu povo. Deus estava dizendo aqui que não importava a maneira que ele estava. Deus estava dizendo aí nessa palavra que não importa se eles estavam de qualquer maneira. Ele estava se dispondo da seguinte maneira que ele podia consertar. Às vezes tem muita gente que arruma um bocado de resenha para entender essa palavra e ali vai falando acerca de que o barro é amassado, o vaso é queimado. Não é de uma forma tão agressiva assim. Deus nessa palavra
está apenas revelando o seu amor e a sua paciência. Porque assim como aquele oleiro estava fazendo o vaso e aquele vaso quebrou, e aquele oleiro teve aquela paciência de refazer aquele vaso, aquele oleiro teve o grande amor de não abandonar, de não rejeitar, de não desfazer daquele vaso que quebrou. Ao contrário, ele usou o seu amor, a sua paciência e a sua dedicação em refazer aquele vaso de novo. E ali Deus estava falando que ele poderia fazer o mesmo. Quando Deus chama, quando Deus fala, assim como é o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, Deus está querendo dizer que ele reconhecia a fraqueza do povo, ele reconhece a fraqueza do ser humano, ele reconhece a necessidade, ele reconhece aquilo que o ser humano precisa. O ser humano precisa de paciência, precisa de amor, precisa de cuidado. Então Deus está dispondo isso. Não, eu posso. Eu posso refazer de novo. Não fala isso que a vossa esperança acabou. Não fala isso que cada um agora vai andar segundo o projeto e cada um fará segundo o propósito obstinado do seu malvado coração. O povo estava de uma tal maneira que achando que para eles não tinha mais mau conserto, a sua vida dali para adiante seria aquela. Mas Deus está dizendo não. Assim como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim Deus estava falando, não, assim como esse oleiro fez com esse vaso, eu posso fazer também. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, Ele disse que Ele pode nos refazer. Ele está demonstrando aqui que Ele tem a paciência, Ele tem o amor, Ele tem o reconhecimento para entender. Mas só que bastasse o povo também reconhecer Ele novamente como Deus. Aquele vaso quebrou na mão do oleiro. Deus estava dizendo mesmo que Israel estava quebrada, estava transtornada, estava suja através das maus práticas, do pecado, através das coisas erradas, das coisas imorais, das coisas da idolatria. Assim como Israel estava arrebentada, estava quebrada, mas era o seu povo. Ele estava na sua mão. Deus estava dizendo que Ele não abandonou o seu povo. Ele não abandona. Deus está dizendo aqui nessa palavra que Ele não abandone o povo através do seu pecado. Ele não abandone o povo através do seu erro. Antes, Ele espera o conserto. Ele espera que o seu povo dê lugar para eles, para Ele, para que Ele possa trabalhar novamente. Israel quebrou, o homem pode quebrar, no sentido figurado assim, através do erro. Mas Deus disse, eu quero refazer. Eu ainda tenho plano. Eu ainda quero modelar, eu quero trabalhar em vossa vida na área da transformação, na área da libertação, na hora da mudança. Ele disse, vós está quebrado,
voz disse que não tem mais esperança e cada um ia continuar da forma que está, mas Deus disse: não, eu posso mudar. Assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu posso mudar, diz o Senhor. Então aqui o Senhor revela o seu poder, aquilo que Ele pode fazer, Ele revela o seu amor, Ele revela o seu cuidado, a sua proteção. Ele está dizendo aqui que assim como o oleiro não abandonou aquele vaso, não jogou fora, não jogou de lado, ele está falando que ele não joga você de lado, ele não te abandone, não te desampare através da sua queda, por motivo da sua queda, ou por um motivo de você cair. Ele está dizendo que mesmo quebrado, ele está nas suas mãos e ele quer refazer de novo. Basta você dizer: Senhor, trabalha na minha vida. Seja eu sou barro e seja o meu oleiro. O Senhor quer ser o seu oleiro. Você é um barro, reconheça que você é um barro, que você é um vaso. Mas esse vaso está quebrado, está trincado. Mas não pensa que tudo está perdido. Deus quer te refazer. Deus quer te regenerar. Deus quer te transformar. Ele disse que Ele tem poder para isso. Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor trabalha em nossos corações de uma forma devida e necessária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.